E quando a gente lê aquele texto, a gente não pode impor as nossas regras da nossa realidade para elas. A gente tem que entrar nas regras do jogo. Ler aquele texto sabendo que o que é colocado ali é o mundo possível que está na narrativa. É como, não sei se vocês já jogaram RPG, quando você vai jogar RPG, que é um tipo de jogo que você participa, né, como um personagem, você precisa entender que em cada jogo tem as suas regras. Nesse jogo eu posso ter um certo poder. Então, eu sei que esse poder vale nesse jogo, nesse mundo. Então, quando a gente lê uma história bíblica, a gente tem que entender que aquela narrativa tem as suas próprias regras. E a gente vai precisar aceitar as regras que o narrador impõe para a gente. Então, se diz, por exemplo, imagine, se o texto dizer para você, se a Bíblia dizer para você que tinha um dragão ali, então você vai aceitar que naquele mundo possível existe um dragão, porque a narrativa está dizendo. É o mundo do narrador. Então você vai aceitar que ele existe naquela narrativa. Independente se ele existe ou não na sua realidade. Tranquilos? Então você tem o mundo real textual e o mundo possível num texto, tá? O mundo real textual é o mundo que está do narrador. O narrador está ali, né? O mundo que acontece dentro da narrativa, mas esse mundo real textual também é o mundo possível dos personagens. Então, o mundo possível do narrador e dos personagens juntos criam um mundo real textual, o mundo que é daquela história. Então, naquela história, isso é possível, isso acontece. E aí você tem que entrar na narrativa, entrar no jogo, independente se isso faz sentido ou não para você na sua realidade. Os mundos possíveis dos personagens, e esse quadro aqui é o quadro que você vai usar para analisar cada personagem. Então, a partir de amanhã, por exemplo, quando você lê a história de Adão e Eva, você vai tentar entender qual era o conhecimento e as crenças que eles tinham. Quais eram os planos e as intenções de Adão e Eva. Se é possível identificar, é claro. Você vai ler aqueles trechos pensando assim, para Adão e Eva, o que era considerado desejável ou detestável? Tem algo na narrativa ali que mostra isso. Tem alguma crença subjetiva, alguma norma que, através delas, eles julgam um ao outro, ou julgam outros elementos? Tem algum padrão de conduta dado àquele personagem? Então, a teoria dos mundos possíveis vai abarcar esses elementos, o conhecimento que aquele personagem tem do mundo, as suas crenças, o mundo intencional, os seus planos, intenções, o mundo do desejo, ou seja, o que seria desejável ou detestável, o que ele busca e o que ele foge, do que ele foge. O mundo moral, que são as suas crenças e normas de julgamento, né? E o mundo da obrigação, que são esses padrões de conduta, aquilo que se espera dele, né? E esses elementos, vocês vão, através deles, é que nós vamos olhar todos os personagens do nosso curso, tá? Claro que você não vai encontrar tudo isso, às vezes, na maioria das vezes, você não vai encontrar todos esses elementos num personagem, porque nem Adão e Eva, você tem uma narrativa bem restrita, alguns personagens são bem enigmáticos, bem difíceis de interpretar, mas é importante que a gente comece a prestar atenção nos detalhes, algo que geralmente a gente não faz quando lê a Bíblia. O mundo real textual, então, inclui todos esses elementos, tanto do narrador quanto dos personagens. É o mundo possível do narrador e o mundo possível de cada personagem, tá? Com todos esses elementos. E dentro da narrativa, nós temos
aquilo que nós consideramos espaço, né? Que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco na questão do espaço percebido, que é o espaço físico, e o espaço concebido, ou seja, conceitos dentro daquela sociedade, né? E os espaços experimentados, ou seja, o espaço como cada personagem experimenta. O espaço como cada momento ele é experimentado. Então, os espaços, quando a gente vê, por exemplo, Gênesis 1, a gente vai ver, existe uma materialidade, existe água, existe vento, existe vegetação, existe vida, existe caos, e isso é o espaço físico. Mas também existe um espaço concebido, que é como, no caso, a personagem que aparece, que é Elohim, que é a divindade, ele concebe, como ele quer criar as coisas. Quando ele diz, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, ele prevê algo, ele idealiza algo, tá? E existe o espaço experienciado, como acontece. Então, em Gênesis 1 é muito interessante, tem sempre assim, vamos fazer isso, e daí logo em seguida diz, e Deus fez isso. E repete, vamos agora colocar a água, e Deus colocou a água. Vamos criar a vegetação, e Deus colocou a vegetação. Então, você tem sempre o espaço concebido, o espaço experienciado, andando juntos, tá? Só para nós termos uma ideia, eu coloquei esse mapa aqui para nós entendermos qual era o mundo conhecido na época em que se redigiu esses textos. Então, nós temos a Babilônia na parte roxa do lado direito do mapa, a parte antigamente essa região era Suméria, né? Então, nós temos essa região aqui da Mesopotâmia ainda na parte roxa. E aí, na parte laranja, nós vamos mais para Síria, onde posteriormente, né, ali embaixo vai para Tiro, Sidom, são regiões específicas de uma cultura chamada ugarítica, né? Ugarite é uma cultura que influenciou muito a mitologia de Israel. E aí, na parte amarela, nós temos Canaã e o Egito. Essas localidades são as localidades conhecidas e reconhecidas nos textos do Antigo Testamento, e que nós precisamos ter uma noção. Então, esse mapa, quando vocês pegarem os slides lá para olhar depois na pasta, né, vocês podem olhar com mais calma e reconhecer os lugares especificamente para poder identificar os espaços. O tempo narrativo, então, a época em que os eventos descritos acontecem, o tempo em que o narrador quer que a gente acredite que a história aconteceu, então a gente agora vai entrar no jogo, vai entrar na cabeça do narrador, tá? Então, para o narrador, essas histórias aconteceram na Idade do Bronze, entre 3000 e 1000 antes da Era Comum, até a Idade do Ferro. Então, para o narrador e para a narrativa, essas histórias são antigas, ok? Só uma observação, lembrando que quando a gente vê a história de Abraão, ele sai de Ur e vai para Harã, na Síria, tá? Ele faz esse caminho azul até o vermelho. E vai para Canaã, né? Essa, só para vocês saberem que ele fez um caminho gigante aqui no mapa. Muito bem. No plano histórico, esses territórios que são citados na história de Abraão só começaram a existir na época persa, lá na frente, no século IV antes da Era Comum. Então, você está lendo uma história em que o narrador está te dizendo, isso aqui é muito antigo, mas ele está falando de cidades que existiram somente 1500 anos depois. Tá bem?
Isso é importante, porque quando a gente entra na regra do narrador, na regra do jogo do narrador, a gente tem que acreditar no que ele diz para aquela história, mas não significa que seja verdade. Isso significa o quê? Que a história dos patriarcas, da saída do Egito, da conquista da terra, a história dos juízes, não refletem períodos sucessivos e datáveis. São lendas, são mitos de origem, que mais tarde foram dispostos segundo uma ordem cronológica, e muitos são etiologias. O que são etiologias? Etiologias são histórias para explicar fenômenos. Por exemplo, nós temos um arco-íris no céu. Da onde que aquilo surgiu? E daí nós temos a história do dilúvio, para explicar da onde que aquele fenômeno surgiu. Isso se chama etiologia. Ah, tem uma pedra aqui estranha. Aí o que acontece? Cria essa história de que ali a Jacó dormiu com a cabeça numa pedra e essa pedra ficou estranha porque dali ele teve uma visão de uma escada. Então, criou-se uma etiologia para explicar um fenômeno natural, um fenômeno espacial que está ali acontecendo. Tá bem? Então, muitas histórias são assim, para criar um mundo específico de explicações.